Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 30 de agosto de 2019, e o nosso tema hoje é Fake News e Espiritualidade. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista. Muito bem, você já ouviu falar em fake news? Sabe o que é isto? Esta expressão fake news significa notícias falsas. Este é um assunto que está em moda hoje em dia, as pessoas debatem muito sobre isso, mas não se trata de uma novidade. Desde que o mundo é mundo, as notícias falsas estão por aí circulando e influenciando a opinião pública sobre os mais diversos assuntos. Se retornarmos, por exemplo, ao tempo dos imperadores romanos, vamos perceber uma tendência muito curiosa. Quando um imperador era mal visto pelo seu próprio povo, após a sua morte, surgiam muitos boatos que exageravam aspectos da sua personalidade ou simplesmente inventavam situações vexatórias para a moral romana com o objetivo de arranhar a imagem daquele imperador. Então, se vocês observarem, vocês verão que muitos imperadores romanos são descritos de uma forma quase inumana. É claro que muitos deles foram realmente perversos, pessoas depravadas, etc. Mas muito do que está na biografia de vários imperadores romanos são simplesmente fake news inventadas há 2000 anos atrás. Isso não era privilégio dos romanos, os egípcios também faziam isso. Quando um faraó, por exemplo, era sucedido, era comum que o novo faraó tudo fizesse para apagar o nome do antigo, que inclusive era uma coisa muito importante para os egípcios, na questão do nome. E como eles tinham o hábito de gravar o nome em pedra, então eles chegavam a quebrar as pedras para arrancar o nome daquele faraó que por alguma razão não caiu no gosto popular. Então, em todos os povos, durante todos os tempos, nós vemos muitos casos de notícias falsas, frequentemente inventadas para manipular a opinião pública, principalmente com fins políticos, não é? Bem, mas as fake news se estendem por vários campos, chegando inclusive à espiritualidade. E este é o ponto que eu gostaria de abordar com calma. Será que a espiritualidade está isenta disso? E a resposta é não. E quando eu pensei em gravar esse tema, eu tentei procurar na minha memória qual era a fake news mais antiga que eu tinha lembrança no que se refere à espiritualidade. E sabe qual foi? Quem é das antigas vai se lembrar dessa. Lembra daquele texto que circulava na internet fazendo uma relação de Lincoln e Kennedy, os presidentes dos Estados Unidos, colocando que eles tinham muitas semelhanças no que se referia a seu nascimento, trajetória política e mesmo morte? Pois esse é um texto tão antigo que, ouvindo um dos episódios do programa No Limiar do Amanhã, que era um programa espírita, que foi publicado em 1973 e que está disponível na internet, uma pessoa escreve ao programa pedindo para que eles comentassem sobre isso. As semelhanças entre Kennedy e Lincoln, como se fosse o mesmo espírito, fazendo uma alusão à reencarnação, já que do nascimento à morte de ambos teriam ocorrido muitas semelhanças. E isso é uma lenda urbana, é um texto que circula antes mesmo da internet. Isso já tem muitas e muitas décadas e é uma invenção. Alguém em algum lugar inventou aquilo, as pessoas não checam para ver se aquelas informações são verdadeiras
e a partir de alguma coincidência real entre os dois, a pessoa criou todo um edifício fantasioso e este é um texto que ainda circula na internet, embora hoje com menos intensidade, mas se fuçar, você encontra. E é uma mentira, não é verdade, é aquelas semelhanças. E nesse processo de buscar outras lembranças, eu me lembrei de algo que eu ouvi muito quando eu comecei a estudar o Espiritismo, que era quando entrava algum evangélico na sala de bate-papo do UOL sobre Espiritismo, ou quando esses mesmos evangélicos invadiam as comunidades do Orkut, se você é dessa época, você vai se lembrar disso, e eles diziam assim: Ah, você segue o Espiritismo? Você sabia que Kardec se matou? Kardec se arrependeu de ter criado o Espiritismo e se suicidou? Isso era dito muito amplamente. Eu mesmo tomei conhecimento dessa informação e me lembro que na época fiquei encucado e fiquei pensando: será que isso é verdade? E comecei a pesquisar e foi quando eu descobri que Kardec morreu de um mal súbito, provavelmente um aneurisma. Às vésperas da inauguração de uma livraria espírita, ele passou mal e tombou morto. Nunca houve suicídio. Jornais da época relataram a morte de Kardec, que era uma figura proeminente na sociedade. Mas alguém, em algum momento, inventou essa história de que Kardec havia se suicidado justamente para atacar o espiritismo. Porque a lógica que eles defendiam é: você segue uma doutrina cujo criador se arrependeu tanto de tê-la feito que se matou. Então, o que você está fazendo nesse meio? Então, se você é das antigas, você deve se lembrar disso. Isso corria em blogs, nas comunidades, nas salas de chat. Então, isto é também uma baita mentira feita para atacar o espiritismo. E nos últimos tempos, com a popularização da internet, das redes sociais e dos smartphones, as fake news têm atingido níveis estratosféricos. Não é raro eu ver, por exemplo, uma fake news atribuída ao Papa. Eu lembro de uma, talvez vocês vão se recordar, de uma imagem quando o Papa estava iniciando a sua tarefa no papado, em que ele está cumprimentando as pessoas, fazendo uma saudação, e alguém tirou uma foto, e na sombra que aparece do Papa tem 2 chifres. E aí vinha a legenda, né, de que o Papa, na verdade, estava sendo guiado pelo diabo. E aquilo ali é claro que é uma montagem, é uma coisa óbvia de se ver, mas isso circulou na internet demais. Então vira e mexe, aparece uma mensagem falsa atribuída ao Papa Francisco, a Dalai Lama, a Divaldo Franco. Talvez você já tenha lido e talvez você até ache que é verdade. Uma mensagem de Divaldo Franco que é muito compartilhado. Já vi o pessoal colocar isso nos grupos Voz Espiritualista, e é onde eu paro, respiro fundo e procuro me acalmar. Que é aquele texto que é um texto atribuído a Divaldo Franco, onde se diz assim que os espíritos de luz estão tendo dificuldades para auxiliar a humanidade. Talvez você já tenha lido. Esse texto vira e mexe, está sendo repassado de grupo em grupo pelo WhatsApp. E o próprio Divaldo Franco já desmentiu, diz que nunca recebeu essa mensagem. Houve uma época em que no site da Mansão do Caminho tinha uma nota explicando que essa mensagem não era verdadeira. Mas ainda assim essa mensagem continua circulando, é uma mensagem falsa. E nos últimos tempos, eu acho que a fake news ligada à espiritualidade que mais atingiu pessoas é aquela fake news da suposta psicografia de Chico Xavier, onde ele teria recebido uma comunicação de André Luiz que, entre aspas, previa a chegada do Bolsonaro ao poder. Talvez você já tenha visto, isso também já circulou nos grupos Voz Espiritualista, eu vi isso muito no Facebook, e é uma mensagem totalmente falsa.
O alcance dessa mensagem foi tão grande que a própria Federação Espírita Brasileira emitiu uma nota dizendo que aquela mensagem não é verdadeira. E se você conhece um pouco da literatura do Chico, e se você conhece um pouco da literatura do André Luiz, basta observar a mensagem que, no mínimo, você vai ficar com muita dúvida. Porque os espíritos que se comunicavam por Chico Xavier frequentemente escreviam de forma culta. E aquela mensagem é uma mensagem bem meia boca. O curioso é que a internet também, ao mesmo tempo que propaga essas mentiras, também revela os seus segredos. Se voltarmos alguns anos atrás, pesquisando, vocês verão que esta mesma mensagem que hoje é atribuída ao Bolsonaro, alguns anos atrás era atribuída a Sérgio Moro. Então veja, a fake news ela sofre transformações. As pessoas pegam uma mensagem mentirosa e vão acrescentando elementos por conta própria. Então, há 4 anos atrás, essa mensagem falava sobre Sérgio Moro. Agora, finalzinho de 2018, essa mensagem fala do Bolsonaro. De quem será que ela vai falar no futuro? É uma mensagem que não é verdadeira. E é curioso pensar que um médium que em vida publicou mais de 400 livros e que mesmo após a sua morte muito material continua sendo publicado, já que ele havia psicografado muita coisa inédita, não haja uma referência de onde vem essa mensagem. Então, é claramente uma notícia falsa que as pessoas compartilham principalmente para reforçar o seu viés político. Aliás, coitado, Chico Xavier ultimamente tem sido a figura que mais se atrela a fake news, né? Mas enfim, acredito que os exemplos que eu trouxe até agora são suficientes para ilustrar do que eu estou falando. Agora, por que as fake news se propagam? Do meu ponto de vista, são basicamente por duas razões. Primeiro, porque o brasileiro, estou falando especificamente de nós, já que não tenho conhecimento de outros povos, o brasileiro não tem hábito de checar fontes. Tanto é que é muito comum as pessoas acreditarem em tudo. Eu lembro alguns anos atrás, quando o Facebook ganhou popularidade, que não passava uma semana em que alguém não me marcasse num vídeo de uma luz no céu, da imagem de Jesus andando entre as nuvens, para me perguntar se aquilo era verdade. Então, coincidiu com uma série de fatores, né? Pessoas que não tinham acesso à internet passaram a ter, e passaram a ter acesso a esses conteúdos, e isso foi se espalhando. Mas enfim, o fato é que o brasileiro não tem hábito de checar fontes. E segundo, as pessoas repassam porque querem ajudar. É muito curioso isso, né? Então, se eu recebo uma mensagem de alguém que eu confio, que eu admiro, eu não paro para pensar que aquela mensagem pode ser falsa. Afinal, eu confio em quem me mandou. Mas a pessoa que me mandou aquela mensagem provavelmente também confiou em quem mandou para ela. E assim isso se perde no infinito. E aí então eu compartilho com outras pessoas porque eu acho que eu estou fazendo um bem. Porque eu estou alertando, eu estou mostrando. Só que no fundo eu não estou fazendo um bem. Eu estou fazendo um mal. Porque eu estou ajudando a difundir uma mentira. Olha, eu não sei se vocês já leram notícias sobre isso, mas ano passado teve um bafafá muito grande em relação ao WhatsApp com a Índia, por exemplo, porque boatos de estupros na Índia, transmitidos pelo WhatsApp, geraram linchamento de pessoas inocentes. E aqui eu faço um outro parênteses. Toma cuidado quando você quer alertar sua família, que você recebe lá a foto de alguém com um texto falando assim: esse criminoso foi preso, ele é acusado disso, daquilo, repasse para as pessoas, para alertar, não sei o quê. Você já parou para pensar que talvez aquela foto seja de alguém inocente? Que alguém pode ter pegado aquela imagem da internet, inventado essa história
e você está jogando isso no grupo da família porque você acha que você está fazendo um bem para as pessoas, mas você está ajudando a difamar uma pessoa, olha como isso é sério. Então nós temos que refletir de forma muito madura a este respeito, porque nós estamos ajudando a difundir mentira. E aí eu lembro de um conselho do espírito Erasto que está lá no livro dos médiuns. É melhor repelir 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Acho que nós temos que ter este cuidado. E dentro do universo da espiritualidade, que é um universo que nos liberta, é um universo que permite o livre-arbítrio, é um universo que incentiva a criticidade, nós não podemos agir de forma contrária, simplesmente repassando mentiras, boatos, fake news, só porque nos agrada, ou porque achamos bonito, ou porque confiamos em quem nos mandou. Isso é um desfavor para a humanidade. Então nós temos que ficar atentos a isso. Vocês já observaram, por exemplo, a grande quantidade de cartas psicografadas de famosos? Cássia Eller mandou uma carta. Renato Russo trouxe uma psicografia. Aí você olha, não tem nome de centro, não tem nome de médium. Às vezes o cara inventou aquilo ali e saiu divulgando. Então nós temos que ter cuidado, vamos criar o hábito de checar a informação. Espera aí, antes de eu passar para frente, eu sei que o meu dedo coça de clicar no compartilhar, eu vou segurar. Que eu vou jogar isso no Google, vou pesquisar, vou ver se tem sites confiáveis falando sobre isso. Até porque, se você acha que o cenário no futuro será para melhor, você está enganado. Recentemente eu assisti um vídeo que circula na internet, eu vou tentar achar e vou deixar aqui na descrição do canal no YouTube, onde um cineasta americano faz um vídeo com uma técnica que está sendo chamada de deepfake, que é uma tecnologia de informação tão avançada que, se você não observar com atenção, você não acredita no que eles são capazes de fazer. Esse vídeo era um vídeo do Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, falando um monte de coisas que simplesmente ele nunca disse. Através dessa tecnologia, eles conseguiam manipular a boca dele no vídeo e até a voz com uma perfeição tão grande que, a menos que você saiba que aquilo é mentira, provavelmente você acreditaria. Então, as técnicas de fake news estão ficando tão avançadas que hoje eles já são capazes de manipular imagens, vídeos, para colocarem coisas que aquelas pessoas nunca fizeram ou nunca falaram. Então olha só que curioso, a mesma tecnologia que vai nos permitir cada vez mais avançar em conhecimento e em ferramentas que podem ser muito bem utilizadas, também serão usadas de forma negativa para distorcer, para espalhar a mentira. E não sei como será o futuro. O que eu sei é que, embora eu não tenha controle sobre a população mundial, embora eu não tenha controle sobre o que as pessoas podem ler, ouvir e compartilhar, eu posso ter algum controle com aquilo que eu faço. Então, se os outros espalham fake news, problema deles. Eu posso adotar uma postura racional frente àquilo que vou ler, que vou ouvir e que vou assistir. E antes de compartilhar, eu posso pesquisar, eu posso checar. E isto vai, sem dúvida nenhuma, contribuir para que haja menos fake news, principalmente sobre espiritualidade circulando por aí. Você lembra daquele caso do João Hélio, aquele menino que foi arrastado numa morte terrível? Tem tantas versões diferentes de uma carta psicografada dele que eu já não sei qual é a correta, qual é a verdadeira. São tantas versões diferentes circulando na internet que eu simplesmente não sei. Então, o mínimo que nós podemos fazer, se trabalhamos com espiritualidade,
Se acreditamos nos valores da espiritualidade, é agirmos com um pouco mais de racionalidade e não sair compartilhando qualquer coisa por qualquer motivo. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.